nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos essa passagem que nós conhecemos como a do jovem rico. Esse homem chega ao encontro de Jesus Cristo, se ajoelha e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja que aqui nós temos algo bem interessante. Esse homem quer saber o que precisa fazer para ganhar a vida eterna. Ou seja, para ganhar a vida eterna, muito mais do que fazer, é necessário ser um bom filho de Deus, ser um bom discípulo de Jesus Cristo, ser um bom discípulo do mandamento, da lei de Deus. Por isso, Jesus Cristo vai falar dos mandamentos, e o interessante é que ele vai elencar unicamente os mandamentos que têm a ver com a relação com o próximo, mas não vai falar daqueles mandamentos relacionados a Deus. E aquele jovem, aquele homem vai dizer: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, aquele homem, ele cumpria alguns mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer àquele homem: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aqui nós temos esse ensinamento de Jesus Cristo, porque para alcançar o reino dos céus, para ganhar o reino dos céus, é necessário o desapego total das coisas da terra. Porque quanto mais apegados às coisas dessa terra, mais nós ficaremos ávidos e gananciosos pelas coisas, pelos bens materiais. E a ganância, ela vai tirando os nossos olhares do céu para colocar nas coisas passageiras da terra. Por isso que Jesus, ele fala a esse homem que só falta-lhe uma coisa: vai vender tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Esse homem, como o próprio evangelista vai relatar, ele vai sair abatido, com tristeza, porque ele era um homem muito rico. Ou seja,
quando nós nos apegamos às coisas materiais, aos bens passageiros, nós vivemos angustiados, tentando manter aqueles bens. E quando nós precisamos desapegar deles, quando nós precisamos renunciar a eles, a renúncia desses bens gera uma grande tristeza, um grande abatimento, porque uma vez que nós confiamos nas nossas forças e nas coisas passageiras, nós vamos enfraquecendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E quando nós enfraquecemos a nossa confiança em Deus, nós vamos cada vez mais se voltando para a ganância das coisas dessa terra. Por isso que Jesus Cristo, ele faz essa exortação. Para que possamos alcançar um tesouro no céu, é necessário, verdadeiramente, sermos desapegados, porque não é o que nós fazemos que nos garante o reino dos céus, mas sim aquilo que nós somos como filhos de Deus. Por isso que esse desapego dos bens materiais que Jesus Cristo propõe tem a ver justamente com os primeiros mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos relacionados a Deus. Porque aquele que é capaz de renunciar os bens materiais por Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, esse sim é capaz de seguir e alcançar o reino dos céus, a vida eterna. Por isso que Jesus também vai fazer uma exortação e vai dizer aos seus discípulos como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Porque quanto mais riquezas nessa terra, mais nós seremos escravos das coisas dessa terra. Quanto mais focados nos bens materiais, nos bens passageiros, menos nós colocaremos os nossos olhares nos bens eternos. Por isso que Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus ele usa uma imagem das grandes cidades do Oriente Médio. Aquilo que é a agulha é um buraco que tem na muralha de uma cidade que permite que uma pessoa passe, somente uma pessoa passe de cada vez. Essa agulha, ela servia tanto para que as pessoas de fora entrassem na cidade, mas também permitia com que, quando o inimigo viesse conquistar a cidade, ele só conseguia entrar um de cada vez. E na medida que ele ia entrando, o inimigo ia sendo abatido do lado de dentro da muralha. E veja, quando Jesus Cristo fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele está nos chamando a atenção que é mais fácil o impossível acontecer do que um rico entrar no céu. Porque na medida em que os homens alimentam a sua ganância pelas coisas passageiras, mais ele vai perdendo aquilo que é eterno. Por isso que esse homem que pergunta a Jesus Cristo o que deve fazer para ganhar o reino dos céus, ele nada mais nada menos está expressando o anseio do coração de cada ser humano, onde nós precisamos também sermos capazes de vender tudo, desapegar dos bens materiais, para voltar os nossos olhos para os bens eternos, e assim possamos verdadeiramente, perseverando nesta vida, alcançar aquilo que é só possível a Deus, que é a salvação. Mas quando Jesus Cristo fala que para os homens isso é impossível, ou seja, alcançar a salvação, mas para Deus tudo é possível, ele está aqui nos chamando a atenção que essa obra de salvação acontecerá na nossa vida, porque Deus sempre quer, mas quando nós queremos,
nós damos liberdade para que Deus haja dentro de nós, no meio de nós, e vai fazendo com que nós possamos permanecer nesse caminho, não fazendo muitas coisas, mas principalmente sendo aquilo para qual nós fomos chamados, que é ser filho de Deus, preocupados unicamente com a herança eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.